Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida foi lançado há 43 anos, em 12 de junho. O primeiro filme de Indiana Jones e um dos filmes mais queridos de Steven Spielberg, a história dos bastidores é uma aventura à parte. No verão de 1977, Steven Spielberg e George Lucas estavam de férias juntos no Havaí. Spielberg estava interessado em dirigir um filme de James Bond, mas Lucas disse: "Eu tenho algo melhor do que Bond", e contou-lhe sobre sua ideia de um arqueólogo que estala chicotes e viaja pelo mundo. Lucas havia pensado originalmente na direção de Philip Kaufman, mas estava ocupado com The Outlaw Josey Wales. Kaufman teve a ideia de usar a Arca da Aliança, e é por isso que ele tem o crédito de história por. A Paramount não queria Spielberg como diretor, já que Tubarão e Contatos Imediatos ultrapassaram o orçamento. Eles cederam quando Lucas se recusou a fazer o filme sem ele. Para evitar que os excessos acontecessem novamente, Spielberg planejou antecipadamente cada cenário importante usando modelos em escala. Quando Raiders ficou abaixo do orçamento e foi um grande sucesso, ninguém duvidou dele novamente. Inspirando-se em um filme de Steve McQueen chamado Nevada Smith e em seu próprio cachorro, Indiana, Lucas chamou seu novo personagem de Indiana Smith. Spielberg disse que precisavam de um sobrenome diferente. Lucas sugeriu Jones e Spielberg concordou. Lucas tinha uma ideia específica para a aparência de Indy, então contratou o artista conceitual Jim Steranko para concretizar sua visão. Inspirando-se no personagem de Humphrey Bogart em Tesouro de Sierra Madre, Steranko deu vida a Indy em 4 obras de arte. Lucas havia trabalhado com Harrison Ford em Star Wars, então queria escalar alguém diferente. Alguns nomes no quadro para interpretar Indy incluem Jack Nicholson, Michael Biehn, Don Johnson e David Hasselhoff. Spielberg e Lucas escolheram o homem que queriam e Tom Selleck foi escalado como Indy. Mas, devido a conflitos de agenda com a Magnum P., Selleck teve que desistir. Aqui está o teste de tela de Tom Selleck como Indy. Sean Young é Marion. Apesar de Lucas ter dito a Spielberg que não queria que Harrison Ford se tornasse meu Bob De Niro, Ford foi escalado para o papel de Indy. O resto é história do cinema. O chapéu icônico de Indy é o poeta de Herbert Johnson em Londres. Para dar ao chapéu uma aparência envelhecida, a figurinista Deborah Nadoman torceu e ela e Harrison Ford se revezaram para sentar nele. O resultado final foi um chapéu muito usado e muito querido. A companheira interesse amoroso de Indy é Marion Ravenwood. Amy Irving, Jane Seymour, Debra Winger e Mary Steenburgen fizeram o teste para interpretá-la. Karen Allen foi escalada como Marion depois que Spielberg a viu em National Lampoon's Animal House e a achou linda, uma ótima atriz dramática e ótima em comédia física. O fantástico nome do personagem foi idealizado pelo escritor Lawrence Kasdan, cuja avó se chamava Marion. E todos os dias, a caminho do estúdio em Los Angeles, ele dirigia por Ravenwood Court. O segundo companheiro de Indy é Salai. O estúdio queria Danny DeVito, mas ele estava filmando Táxi. Em vez disso, Spielberg escalou John RHYS Davis depois de fazer um teste com sucesso. O vilão é Belloc, interpretado por Paul Freeman. Na cena abaixo você pode ver uma mosca rastejando em sua boca e não saindo. Freeman explicou mais tarde que Spielberg cortou intencionalmente alguns quadros para que não víssemos a mosca saindo, pois ele achou engraçado. O ator britânico Pat Roage aparece e morre 2 vezes no filme. Primeira vez como Sherpa lutador no bar de Marion. Depois, novamente como mecânico alemão contra quem Indy luta e que é destruído pela hélice do avião. George Lucas tinha acabado de trabalhar com Lawrence Kasdan em The Empire Strikes Back, então o contratou para escrever o roteiro de Raiders. Um mês depois de se tornar um roteirista profissional, Kasdan estava trabalhando em Empire e em The Raiders. No roteiro inicial, havia uma viagem a Xangai que incluía uma perseguição em um carrinho de minas. Houve também um momento em que Indy se protegeu das balas atrás de um gongo rolante. Ambas as ideias acabariam em Indiana Jones e o Templo da Perdição. O tema icônico foi composto por John Williams. Ele escreveu originalmente 2 peças. Spielberg gostou dos 2, então em vez de escolher disse: "Você pode juntar os 2", e foi isso que Williams fez. O diretor de fotografia foi Douglas Locombe, um veterano com 5 décadas de experiência.
Spielberg disse que descreveria o que queria e Slocombe apenas diria "Ah, que foto linda" e então iria buscá-la. Spielberg fez o produtor Frank Marshall dirigir pelo Havaí em busca de uma montanha como logotipo da Paramount. Demorou horas para Marshall, mas finalmente ele encontrou o Monte Chubut. Spielberg usou o logotipo da década de 1940 para combinar com o cenário do filme. Na abertura, o satipo de Alfred Molina está coberto de tarântulas. Spielberg queria as aranhas por toda parte, mas elas não se moviam. Um consultor animal disse que era porque as aranhas eram machos. Eles colocaram uma fêmea e enlouqueceram. Aqui está o próprio Molina contando a história. Spielberg queria 10.000 cobras para a cena Fosso das Almas, então os produtores vasculharam todos os pet shop de Londres. Depois que todas as cobras estavam no set, Spielberg disse, não há o suficiente, precisamos de mais. Londres estava fora, então o pessoal encontrou mangueiras de borracha e as jogou no fosso. Além disso, o manipulador de cobras, Steven Edge, foi o dublê das pernas de Marion. Karen Allen nem seu dublê queriam ficar entre as cobras, então Spielberg perguntou a Ed se ele estava disposto a raspar as pernas e colocar um vestido. O que ele fez? Também no Poço das Almas, você pode ver um pilar dourado com uma pequena gravura de R2-D2 e C3PO de Star Wars. Eles também estão na parede atrás de Indy quando ele se aproxima da arca. As cenas do Cairo foram filmadas na Tunísia a mais de 40 graus. 200 membros do pessoal da filmagem sofreram com intoxicação alimentar. Spielberg foi um dos poucos que estava bem com sua dieta composta inteiramente de água engarrafada e latas de espaguete. No roteiro, esta briga durou minutos e terminou em um açougue. Ford, sentindo-se indisposto devido ao calor sufocante da Tunísia, disse a Spielberg, vou atirar no idiota. Eles filmaram as duas cenas e o público de teste enlouqueceu com a cena. Uma das frases mais famosas de Indy, não são os anos, querida, é a quilometragem, também foi improvisada por Ford. A cena na tenda de Belloc onde ele bebe com Marion foi improvisada pelos dois atores. Os personagens estão bebendo e tendo acessos de riso, e a cena dura vários minutos, uma improvisação bastante impressionante de ambos. Os nazistas têm um macaco espião. O macaco foi treinado para fazer a saudação nazista, mas diante das câmeras se recusou a jogar bola. Eles penduraram um cacho de uvas fora do enquadramento e filmaram o macaco estendendo a mão para eles até funcionar como uma saudação. Foram necessárias 50 tomadas para acertar. A sequência final do filme mostra a arca aberta, liberando espíritos e uma enxurrada de efeitos especiais. O supervisor de efeitos do filme foi Chris Wallace. Os espíritos eram atores filmados debaixo d'água e compostos no filme. Wallace tinha moldes dos atores em alginato. Ele adicionou gelatina e lã para imitar músculos e tendões e aquecedores foram colocados em cada lado da cabeça por 10 minutos para derretê-la. Esta filmagem foi reproduzida e acelerada, então 10 minutos se tornam cerca de 3 segundos que vemos. A cena em que a cabeça de Dietrich é esmagada foi feita fazendo um molde da cabeça do ator e sugando o ar. Spielberg chamou as cabeças derretidas de o efeito mais impressionante que já vi. Mais tarde, Wallace foi inundado com ligações de equipes de efeitos perguntando como ele fez isso. Os Caçadores da Arca estreou nos cinemas em 12 de junho de 1981. Provou ser tão popular que ficou entre os 10 primeiros nas bilheterias norte-americanas por 41 semanas consecutivas e só saiu dos cinemas em 1982. Sem surpresa, foi o filme de maior bilheteria lançado em 1981. Para finalizar, uma das grandes cenas de ação de todos os tempos, a abertura de Os Caçadores da Arca Perdida.